dando início a uma nova playlist que será composta pela matéria do ensino básico e médio. Para este vídeo trazemos o conceito do módulo, veremos o que é a distância do módulo, veremos a definição do próprio módulo e algumas equações modulares. Então, temos aqui a definição que diz: o módulo é a distância entre um número e o zero. Eu tenho aqui a reta numérica, ok? Tenho o zero e o número, e tenho zero e outro número. Deste lado tenho uma constante positiva e deste lado tenho uma constante negativa. Então, dizemos que de 0 até a este menos a, teremos o módulo de menos a, que ainda será igual a a, ok? Estamos a afirmar que o módulo ou a distância deste ponto até este ponto dentro do módulo vai ser positiva, ok? E a distância deste ponto até este ponto dentro do módulo vai ser positiva. Isso porque nós sabemos que a grandeza da distância ela é sempre positiva. Para que isto fique mais intuitiva, trago aqui uma fórmula que poderá nos ajudar a calcular alguns exercícios do conceito da distância, no sentido de tornar isto mais perceptível, ok? Então, nós temos aqui um enunciado do 11 que diz: como se escreve simbolicamente a distância entre os pontos da reta numérica cujas abscissas são x e 3. Então, nós queremos escrever simbolicamente a distância entre os pontos da reta. Estamos a falar desta reta aqui, seria mais ou menos isto o que estão aqui a tentar dizer, entre os pontos da reta cujas as abscissas são x e 3. Então, da fórmula que nós temos aqui, para conseguirmos encontrar ou escrever simbolicamente aquela teoria, usamos esta fórmula aqui, que é a distância vai ser igual a módulo de x1 menos x2 por módulo. Então, dizem que as abscissas da reta numérica são x e 3. Pela ordem da colocação da fórmula, podemos acreditar que esta aqui é correspondente ao x1, que é essa parte aqui, e esta aqui corresponde ao x2, ok? Agora, levando essas duas abscissas para a nossa fórmula, ficaremos que a distância vai ser igual a x1 é o x, não é? O primeiro valor da abscissa é o x, menos o x2. O x2 aqui é o nosso 3. Então, menos o 3. Se a segunda abscissa fosse negativa, então aqui seria mais 3, com este menos aqui. Mas como a segunda abscissa é positiva, então ficamos com x menos 3. Então, simbolicamente, distância entre os pontos da reta numérica cujas abscissas são x e 3, nós escrevemos em x menos 3, usando esta fórmula. É muito importante esta fórmula aqui, que seria exatamente esta representação aqui, ok? Seria certamente essa representação aqui. Se este valor fosse negativo, já teríamos caído aqui, ok? Mas como ela é positiva, então ficamos com essa representação. Então, seria isto a distância modular em representação matemática. Agora, vamos prosseguir com aquilo que poderíamos chamar pela definição de módulo. Temos que, dado um número real x,
representado por módulo deste x, será igual a ele próprio, se este x for maior ou igual a zero, ou será igual ao seu simétrico, se este x for menor que zero. Ou seja, se o x for positivo, para que seja igual a ele próprio, é preciso que seja positiva ou zero. E para que seja negativo, é preciso que tome valores também negativos. Vamos também apresentar aqui algum exercício que nos possa ajudar a perceber essa definição modular. Tenho aqui, deixa-me aumentar aqui o brilho. Temos aqui a questão que diz qual é a condição para que o módulo de menos x mais 1 seja igual a menos x mais 1. Então, quando fala-se da condição, estamos a falar exatamente no contexto da definição do módulo, não é? Porque dizemos que para que seja positivo, é preciso que seja ou se imponha esta condição, que o x seja maior ou igual a zero, tome valores positivos ou o próprio zero. E para que seja negativo, deve-se impor a condição de que seja números negativos. Então, o enunciado aqui quer saber a condição para que este módulo aqui seja igual a este. Usaremos ou tentaremos resolver este exercício aqui no contexto da definição modular. Eu vou aqui reescrever o módulo na questão. Então, temos ali que módulo de menos x mais 1 deve ser igual a menos x mais 1. Então, veja só. Se a nossa definição modular diz que o módulo do número real x será igual a ele próprio se o x for maior ou igual a zero, ou ao seu simétrico se o x for menor que zero, para nós conseguirmos encontrar a condição para que este módulo seja igual a este, vamos usar a definição. A nossa definição diz o seguinte: temos esta parte aqui dentro do módulo, é a parte que nos interessa, ok? Porque nós queremos chegar aqui. Então, vamos pegar a parte dentro do módulo, tentar ver qual é a condição a ser aplicada se o módulo deste x aqui for x ou for o simétrico dele. Qual vai ser a condição, ok? Então, pegamos a essa parte, fazemos módulo do menos x mais 1, fechar módulo, deve ser igual, abrir chavetas, a essa parte aqui dentro, a menos x mais 1, ok? Estamos a dizer que essa parte é esta, não é? Então seria o x aqui. Se que este aqui, o menos x mais 1 for o quê? Esta é a condição. For maior ou igual a zero, ok? Agora, falta-nos a parte da simetria, a parte negativa. Ou vai ser igual a menos. Este menos aqui não é de x, é menos, já vem na definição. Então, temos que colocar menos, abrir parênteses. O que está dentro de módulos também tem menos x mais 1. Fechamos o módulo. Se o quê? A condição é esta. O menos x mais 1 for menor que zero.
Então, vamos tentar resolver como um sistema isto, de modo a ver onde é que isto pode ser igual a isto, ok? Então, vamos ficar aqui com menos x mais 1, ok? Se o quê? Vou passar estes 1 aqui para o segundo membro, não é? Então, ficamos com menos x maior ou igual a menos 1. Agora vamos à parte de baixo, a parte negativa. Menos de menos é mais. Ou x, menos de mais é menos 1. Se o... Também passo aqui este 1 para o segundo membro, fica o menos x menor que menos 1. Então, dá para perceber que a parte de baixo, esta parte da simetria, já mudou a história, não é? Porque a nossa igualdade aqui é menos x, ok? Então, essa parte aqui já mudou. Podemos certamente afirmar que a nossa condição vai estar na parte de cima, ok? Mas vamos continuar. Teremos aqui vou repetir esta parte aqui, vai ficar menos x mais 1, se o quê? Vou multiplicar tudo isto por menos 1, ok? Menos vezes menos vai ficar mais, neste caso vai ficar o x. Vai ficar o x. E aqui, menos vezes maior ou igual, a desigualdade muda de sentido, ok? Multiplicando a desigualdade por menos 1, deixa de ser maior ou igual, passa a ser menor ou igual. Menos 1 vezes menos 1 fica 1, ok? Se o quê? Se o x, agora é a parte de baixo, se o x menos 1 for o quê? Aqui também multiplicamos por menos 1. Multiplicamos por menos 1. Então, menos menos já sabemos que vai ficar mais. A desigualdade aqui também muda. Está negativo, passa a ser positivo. Menos menos fica 1. Ok? Então, continuamos com isto. Ficamos que, para que este módulo, que é essa parte aqui, seja igual a isto, então a ver que esta é a mesma expressão que esta, desenvolvida a partir do módulo, dentro do módulo, ok? Então, para que este módulo seja igual a essa parte aqui, a condição é que o x deve ser menor ou igual a 1, ok? Então, assim, demonstramos intuitivamente a interpretação da definição do módulo. Mas é verdade que nós aqui também poderíamos ter outro caso, ok? Também poderíamos ter aqui a seguinte situação. Queremos provar ou verificar quando é que módulo de x ao quadrado, quando é que módulo de raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. Então, ainda usando a definição de módulos, vamos tentar provar quando é que isto é igual a isto, ok? Vamos aqui colocar que módulo de raiz de x ao quadrado vai ser igual. Colocamos as nossas condições. Isto aqui dentro do módulo, a raiz de x ao quadrado, se a raiz de x ao quadrado for maior ou igual a 0, ou igual ao simétrico da raiz de x ao quadrado, se esta raiz de x ao quadrado for menor
que 0, ok? Então, representamos isto em forma da definição de módulo. Vamos continuar. Aqui, sabemos que vai ficar o quê? Cortando este e este, ficamos com módulo de x, se podemos aqui também cortar este e este. Módulo de x for maior ou igual a 0. Podemos também cortar aqui este e este, mas como temos um menos aqui, então vem primeiro o menos módulo de x, ok? Se cortamos este e este, vamos colocar aqui o módulo de x for menor que 0. Então, podemos continuar para verificar qual é a condição para que este módulo seja igual a este. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? Podemos desembaraçar do módulo esta parte, não é? Que é a parte negativa. Então, vamos ficar com menos. O módulo de x é x, mas como temos menos aqui, vamos ficar com menos, ok? Se o quê? Se o módulo de x for menor que 0, e aqui vamos manter o módulo, porque a parte positiva é a parte que nós queremos comprovar, vai ficar módulo de x se o módulo de x vai ser o próprio módulo de x for maior ou igual a 0, ok? Então, nós temos estas condições para que o módulo da raiz, para que a raiz de x ao quadrado seja igual ao módulo de x, é preciso que o x seja maior ou igual a 0, porque se o x for menor que 0, então teremos esta parte negativa. Então, vamos ter que o x é negativo. Então, demonstramos assim a definição de módulos, esta, no sentido intuitivo. Eu espero que tenha sido perceptível. Vamos dar continuidade agora para a resolução de equações modulares, ok? Vamos ver aqui algumas equações modulares. E as propriedades em si eu prefiro apresentar dada a resolução, caso haja um exercício que nos exija a demonstrar tal propriedade, ok? Mas por já vamos aqui a equações modulares. Então, dizemos que é toda equação cuja incógnita se apresenta em módulos. Então, mas antes das equações modulares, eu quero trazer aqui uma pequena reflexão daquilo que poderia ser um problema. Imaginemos que tenhamos aqui na linha A, na B e na C, ok? Na linha A, teríamos aqui módulo de menos 5. Na B, teríamos aqui o módulo de 5. E na linha C, teremos aqui o 1 menos raiz de 2. Então, temos que discutir no contexto da definição de módulos. Aqui poderia se verificar a igualdade destas três linhas. Na linha A, é verdade que todo mundo até pode saber responder, ainda é festa. Dizemos que não existe módulo de número negativo, então módulo de menos 5 vai ser igual a 5. Está tudo bem. Na B, também o módulo do 5 vai ser igual ao próprio 5. Ok. Agora aqui na linha C, aqui poderia ser igual. Vamos lá tentar ver aqui. Seguindo esta ordem, nós dizemos que módulo de menos 5 vai ser igual a 5. O módulo de 5 também vai ser igual a 5. Então, seguindo esta ordem, poderíamos dizer que
o módulo de 1 menos raiz de 2 vai ser igual a 1 menos raiz de 2. Raiz de 2. Camaradas, não. Não, não. São 3 nãos que eu disse. Isto nunca vai ser igual a isto. Isto é diferente disto e é diferente disto. Aqui vai ser igual a 5, tudo bem. Aqui também vai ser igual a 5. Mas aqui, que condição é esta para se afirmar que este módulo poderia ser igual a este? Então, surge aqui uma questão, ok? Por que eu estaria aqui a afirmar que isto não estaria correto? Se nós tivéssemos aqui uma condição de que resolve este módulo de modo que este módulo seja menor, aí já estaremos a fazer coisas corretas. A retirada dentro do módulo em si está totalmente correta. Mas vejam que se formos a colocar aqui um número maior que este 3, isto aqui pode ser verdadeiro, ok? Mas vamos tentar verificar na calculadora aquilo que eu estou aqui a dizer. Então temos aqui a calculadora. Queremos verificar se o módulo de 1 menos raiz de 3 é igual a 1 menos raiz de 2 é igual a 1 menos raiz de 2. Então, temos aqui o 1 menos raiz de 2. Então, isto dá-nos um número negativo. Dá-nos um 0,41. Significa que a definição de módulo significa que podemos até aqui apontar que módulo de menos raiz de 2 deve ser igual, segundo a nossa calculadora. Então, vamos aqui ver ou colocar o resultado que a nossa máquina nos deu. Aqui vem menos 0,41. Eu vou considerar somente as duas casas aqui. Então, vejam que há problema aqui. Dizemos que o módulo do número é sempre positivo. Aqui dizemos que o módulo de menos 5 era igual a 5, que está tudo bem. Aqui dizemos que o módulo de 5 era igual a 5, também que está tudo bem. Só que aqui, o módulo deste aqui não pode ser igual a este. Seria verdade se tivessem dado-nos a condição de que resolve de modo que o x seja menor que 0. Ok? Então aí estaria tudo bom, tudo perfeito. Se tivesse dado-nos a condição de que resolver este módulo de modo que o x seja menor que 0. Agora, como não temos condição nenhuma aqui, vamos tentar ver como é que nós poderíamos prosseguir para este assunto. Poderíamos ter aqui o módulo de 1 menos raiz de 2. Então, dado que esta parte, conforme nós vimos, ela é negativa, convém colocar em menos, colocamos a parte de 1 menos raiz de 2. Então, continuamos aqui. Módulo de 1 menos raiz de 2 vai ser igual a menos vezes 1 vai ficar menos 1. Menos vai ficar mais raiz de 2. Ok? Usando a propriedade comutativa, vou reorganizar esses termos aqui. Ficaremos com 1 menos raiz de 2 será igual a raiz de 2 menos 1. Ok? Então, esta poderia ser verdadeiro em relação a isso aqui. Podemos tentar aqui consultar na calculadora. Agora ficamos com raiz de 2 menos então
Vamos lá ver. Raiz de 2. Aqui temos o menos 1. Menos 1. Isto dá um número positivo. Então, dá 0,41. Podemos colocar aqui que o módulo de 1 menos raiz de 2 vai ser igual a 0,41. Ou seja, esta parte, uma vez que ela inicialmente é negativa, conforme nós vimos aqui, e módulo de qualquer número é positivo, então, se esta é a parte negativa, ao sair dentro do módulo, vai ser igual a esta parte que é positiva. Mas para que seja positiva, é preciso que coloquemos desta forma aqui, ok? Então, que fique bem claro isso. Não pode haver aqui confusão. Se a retirada, de repente tirarmos dentro do módulo, colocar aqui, sem termos sido postas nenhuma condição, aqui já estaremos a violar a definição modular, porque isto não poderia ser igual a isto. Conforme nós vimos, o módulo tem que ser positivo. Este valor aqui é diferente disto. Não pode ser igual. Então, é diferente dessa parte e é esta que nós tivemos o resultado com a calculadora. Então, podemos passar agora, depois de termos feito a demonstração, podemos passar agora para alguns exercícios. Vamos aqui, eu tenho aqui uma proposta do primeiro exercício. Vamos primeiramente resolver este exercício. Módulo de 3x menos 1 a ser igual a 4. Então, nós sabemos que módulo de x sendo igual a uma constante, ok? Sendo igual a uma constante é um número qualquer, vai ser igual a x, desembaraçamos o x do módulo, sendo igual a k, ou vai ser igual a x igual a menos k. Então, separamos em dois casos possíveis. Se aqui for uma constante, então, para o nosso caso aqui é uma constante, ok? Então, podemos dizer que, desembaraçando do módulo, isto fica sendo 3x menos 1 vai ser igual a 4, vai ser este primeiro caso, a parte positiva, ou 3x menos 1 vai ser igual a menos 4, a parte negativa, ok? Então, aqui ficamos com 3x. Passamos o 1 para o segundo membro. Fica 4 mais 1. Mais porque aqui estava negativo. Para o passar vai ficar positivo. E aqui 3x. Passamos menos 1 para lá. Fica menos 4. Está negativo. Ao passar fica positivo. Ok? Então, o 3x vai ser igual a 5, ou o 3x vai ser igual a menos 3. Então, podemos passar o 3 que está a multiplicar com x a dividir. Ficamos que o x é igual a 5 terços, ou o x é igual a menos 3 terços, ok? Então, aqui vamos ficar com 5 terços e aqui ficamos com menos 1.
Então, as nossas soluções poderão ser o menos 1 e o 5 terços. Levando essas duas soluções, substituindo aqui no x, deve ser igual a 4, ok? Deve igualar a 4. Caso isso não aconteça, então isto não está correto. Passamos para o segundo exercício, a linha B. Então, na linha B, podemos ficar com um exercício tipo módulo de menos 2 vezes o x mais o 5 sendo igual a x. Pessoal, o primeiro caso tinha uma constante como eu defini aqui, ok? O segundo caso tem uma variável, tem uma incógnita. Então, significa que para o segundo caso, vamos separar em dois casos possíveis somente a parte que estiver dentro do módulo, tá bom? Então, o primeiro caso vai ser, podemos colocar aqui, primeiro caso. Também poderia colocar aqui como primeiro caso. E aqui também, segundo caso. Voltando para aqui. O primeiro caso ficará menos 2 vezes o x mais 5 sendo igual a x. Ou o segundo caso ficará sendo menos 2 vezes o x mais 5 sendo igual a x. Então, este aqui, passamos a incógnita para cá, ok? Passamos a incógnita para cá, está positivo aqui, ao passar vai ficar negativo, então vai ficar menos 2 vezes x, menos x, igual a menos 5. Ou, fazendo a distributiva neste menos, ficaremos com 2 menos 5 igual a x. Aqui, menos 2x menos x é igual a menos 3x. É como se tivéssemos aqui o 1. Então, fazemos 2 menos 1. Vai ficar menos 3. E colocamos a parte literal. Isto vai ser igual a menos 5. Ou, aqui vamos ter menos 3 sendo igual a x. Ok? Então, ficamos com essa parte aqui sendo 2x menos o 5. Então, quando passar para esse lado vai ficar 2x, ok? Fica sendo 2x, passamos de x para cá, fica sendo menos x igual a 5. Então, aqui ficamos com x igual a 5. Temos esta solução. Aqui podemos multiplicar tudo por menos 1. Passaremos a ter o 3x sendo igual a 5. Então, o x será igual a 5 terços. Ok? Então, temos aqui as soluções 5 terços e 5. Vamos ver o último exercício para este vídeo. Podemos ter aqui um exercício mais ou menos do tipo módulo de 2x mais 6 sendo igual a 4x sendo igual a 4x, por exemplo, menos 4 aqui, ok? Então, antes de mais nada,
pessoal, eu quero que vocês vejam isto. Este exercício é diferente deste. Este exercício, separamos em dois casos, o menos passou para o termo independente, ok? Usando esta definição. Para este exercício, não tínhamos como separar. Isto aqui é uma incógnita. Então, tivemos que separar em dois casos. O menos separa-se em dois casos para a parte que está dentro de módulos. E este aqui, pessoal, este exercício é totalmente diferente daqueles dois. Aqui já temos uma igualdade com uma incógnita aqui, ok? O que convém, primeiramente, impor a condição de existência para este caso, ok? É verdade que aqui também poderíamos ter colocado... Vamos lá. Antes de mais nada, para não esquecerem, imponha a condição de domínio, ok? Para esta parte aqui. Antes de mais nada. Então, a condição é que o 4x menos 4 deve ser maior ou igual a 0. A parte da igualdade, a parte de fora, ok? Dizemos que não existe módulo do número negativo. Então, temos que impor esta condição aqui. Daí, fazemos o quê? Que o 4x deve ser maior ou igual a 4. E passamos este 4 que está a multiplicar a dividir. O x deve ser maior ou igual a 4 por 4. Ok? E isto tem-se que o x deve ser maior ou igual a 1. Estamos a dizer que as soluções ou a solução que aqui for encontrada deve verificar este domínio. Então temos um aqui, vamos ter aqui o fechado, uma vez que é maior ou igual. Então, temos que encontrar uma solução que está dentro deste domínio aqui, ok? Porque este aqui é o domínio, vai ser o domínio que nós impomos. Então, vamos lá resolver este exercício. Igualmente, temos que separar em dois casos possíveis. A parte de separação em dois casos possíveis é feita na expressão dentro do módulo, não na expressão fora do módulo, ok? Então, o primeiro caso, teremos o quê? O 2x mais 6 sendo igual a 4x menos 4. Ou, o segundo caso, teremos o quê? O 2x, vou escrever a vermelha, o 2x mais 6 será igual, não, o segundo caso leva a parte negativa aqui, ok? Para isto não ficar apertado, deixe-me primeiramente fazer o primeiro caso, depois farei devido ao meu espaço aqui, ok? Então, como é que isto poderia ficar? Temos o 4x aqui no segundo membro. Este vai passar para cá. Ficaremos com 2 vezes o x. 4x está positivo. Ao passar fica negativo. Fica menos 4x. Sendo igual a menos 4 menos 6. Ok? Então, isto fica sendo 2 vezes x. X igual a menos 4 menos 6. Fica sendo menos 10. O x deve ser igual a... Multiplico logo aqui por menos 1, né? O x vai ser igual a 10 meios. Então, aqui o x fica sendo igual a 5. No primeiro caso, o x deve ser igual a 5. Vou fazer aqui, em outro espaço, o segundo caso. O segundo caso, dizemos que a parte que está dentro do módulo é que deve ficar negativa. Então, colocamos o menos 2 vezes x mais 6 deve ser igual a 4x menos 4, não é? Então, aqui
Distribuindo o menos, ficaremos com menos 2 vezes x menos 6, sendo igual a 4x menos 4. Podemos passar este aqui, vai ficar menos 6x, sendo igual, podemos passar este para cá, vai ficar menos 4 mais 6. Está negativo, ao passar fica positivo. Então, fica sendo menos 6x, menos 4 mais 6 fica 2, ok? Então, aqui temos o menos 6 negativo. Podemos multiplicar isto por menos 1. Ficaremos com 6x igual a menos 2. O 6 está a multiplicar, pode passar a dividir. Ficaremos com x igual a menos 2 por 6. Ok? Dividindo isto por 2, ficaremos que o x deve ser igual a menos 1/3. Então, esta é a solução. Recuando para o domínio, a primeira solução é esta. A primeira solução é esta. Dissemos que deve verificar esta condição aqui. Então, temos que o x tem que ser maior ou igual a 1. Pelo menos o 5, para o primeiro caso, é maior que o 1. Mas esta aqui já não verifica a condição, porque ela é menor. Então, esta aqui não faz parte da nossa solução. A nossa solução somente será o 5 para este exercício. Continuamos no próximo vídeo com os outros exercícios. Trarei aqui exercícios interessantes. Caso esse vídeo tenha te ajudado, inscreva-se no canal, comenta, compartilha. Até a próxima.